Olá, pessoal! Bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Tudo bem com vocês? Vocês me escutam bem? Confirmem para mim que o áudio está saindo. Deixa eu mexer rapidinho aqui nessa luz. Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver se eu consigo colocar o título aqui. Acho que não. Tinha que ter colocado antes. Nós hoje temos o título de tratamentos com a Ayurveda. Então eu sei que tem muita gente nova no perfil. Eu vou dar um oi de uma forma geral para vocês assim. Vamos abordar de leve os temas básicos do Ayurveda, que eu quero usar essa live para alguns pacientes que estão chegando. Depois a gente entra basicamente dentro de uma característica bem abrangente. A gente vai falar de muitos adoecimentos hoje também, como diabetes, colesterol, constipação, obesidade, magreza, pressão alta, sinusite, gastrite. Preparei uma live bem legal para vocês. Acredito que a gente tem mais lives essa semana. Para quem viu o meu anúncio de que eu estaria em São Paulo na quinta-feira para palestrar no Consulado Indiano, eu recebi um convite bem legal, corri atrás disso e está sendo um prazer para mim ter essa oportunidade. Só que eu ia acabar disputando com o jogo da seleção brasileira. O jogo da seleção é quinta às 4, estava conseguindo palestrar quinta às 6. Então vai ser na próxima semana, assim que eu tiver a data direitinho, eu vou fazer uma arte, vou divulgar aqui para vocês. Palestra presencial, a primeira que vai ter desde que veio a pandemia, hein, galera? Então estou muito contente de poder fazer isso. Vai ser muito especial para mim, espero que para quem possa participar também. Deve ser gratuito. Deixo mais informações assim que eu tiver. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, que a gente possa ter uma boa tarde de estudos. Vamos lá então, pessoal. Quando a gente fala sobre se tratar com a Ayurveda, eu não estou falando em tomar uma coisa que vai mudar as características do meu corpo. Eu estou falando sobre entender que eu sou um ser em evolução e dar a esse ser as ferramentas necessárias para que ele possa alcançar o mais próximo de saúde. Lembrando que a partir do momento em que a gente nasce, a gente está perdendo a vida o tempo todo, então a gente tem que aceitar. A todo ser vivo é garantida a morte. Se você gosta de um pouco de espiritualidade, eu leio a outra metade do texto que diz que a todo ser morto é garantida a vida. Mas a gente não vai entrar nesse aspecto espiritual na live de hoje. Então, quando a gente fala sobre a compreensão fisiológica, sobre como cuidar de mim mesmo, eu estou falando de Ayurveda, sobre como entender quais são as características do meu corpo que estão em equilíbrio e em desequilíbrio e como fazer com que isso se torne saúde. Saúde não é ausência de doenças, mas o bem-estar físico, o bem-estar mental, o bem-estar emocional, a presença social, você lidar consigo mesmo, lidar com a sua mente, com as suas emoções e lidar com o meio ao seu redor. Isso é saúde, levando em conta que todos nós vamos morrer. Alguns por adoecimento, alguns simplesmente pela perda da vitalidade natural a todos nós. Biologicamente falando, no momento em que as nossas células estão replicando uma informação nela, que é o telômero, que é um pedaço de tempo de informação, esse telômero a gente replica a mesma célula, mas o telômero é gasto um pouquinho. Então não tem como a gente não gastar a nossa vitalidade. A ideia é entender como gastar menos a nossa vitalidade. Então, quando a gente fala no entendimento de Ayurveda, eu estou falando que eu compreendo que eu sou um indivíduo único, singular. Eu trago a essa vida as minhas experiências que fazem com que eu tenha uma compreensão de quem eu sou. Então, esse indivíduo físico que eu sou é uma soma de 4 aspectos. Meu pai e minha mãe. Um quarto é o meu pai, um quarto é a minha mãe. Um quarto, momento de nascimento. Para quem acredita em astrologia ou não, existem pesquisas científicas mostrando o comportamento de peixes em sociedade de acordo com o signo de nascimento deles. E é bem interessante.
E o último aspecto, que é o aspecto mais forte que a gente traz, é a nossa impressão de nós mesmos. A gente pode falar que são as experiências de vidas passadas dando a você a característica da sua impressão de si mesmo. Então eu tenho mais ou menos essa impressão de que eu sou dessa forma. Então eu venho com a soma do meu pai, a soma da minha mãe, momento de nascimento, e trago aqui o Edson para disponibilizar para vocês. Esse corpo físico, ele tem um conjunto de atributos. Esses atributos eles podem ser resumidos, como eu sempre falo para vocês, como uma fogueira. Uma fogueira tem espaço vazio, que dá a ela a possibilidade de existir. Você precisa de um espaço para gerar aquilo, para alimentar com ar, para alimentar com etéreo. Ela tem o metabolismo. Metabolismo é fogo, mas o fogo contém água. Como assim fogo contém água? Percebe que o nosso fogo metabólico é o suco gástrico, é líquido. O carro ele trabalha a combustão por meio de um líquido que é a gasolina. A própria vela, você vai riscar a vela e vai ter um cerume derretendo. Aí se você quiser ser muito esperto e falar assim, mas e um fósforo? Cara, tu vai riscar o fósforo, olha embaixo do fósforo, você vai ver um pouquinho de líquido aqui embaixo. Então, dentro do nosso sistema, a fogueira, o fogo, ela contém o metabolismo da fluidez também. Então, o fogo ele não é só uma transformação seca, ele também é a mobilidade fluida daqueles elementos. A gente bota fogo no ferro, o ferro vira gusa e derrete. Então, a gente na fogueira tem um espaço vazio, a gente tem o metabolismo, que é fogo com água, e a gente tem a lenha, que é a matéria necessária para a gente cuidar da fogueira com mais propriedade. Então, quando tu pensa numa fogueira, antes, geralmente espaço vazio já tem. Fogo é uma coisa que a gente costuma saber, tipo assim, alguém tem um fósforo, alguém tem um isqueiro. Agora, o que tu tem que procurar mesmo, cadê a lenha? A lenha eu tenho que comprar, a lenha eu tenho que ir no mato pegar. A lenha tá molhada. A lenha é uma coisa muito importante. A lenha, ela é sobre a matéria. O fogo é sobre as propriedades metabólicas do meu corpo. E o vento, o espaço, é sobre os espaços vazios do meu corpo. Eu atendo um refinamento de pessoas que já buscaram muitas vezes nutricionista, endócrino, ortomolecular, uma série de médicos diferentes para alcançar alguns objetivos. Então, muitas vezes eu atendo pessoas que já passaram por muitas dietas e muitas rotinas diferentes. Uma das coisas mais fáceis que tem é cuidar de criança. Porque com 3, 5 dias de dieta, você já vai alcançando um resultado absurdo. Agora, cuidar de uma pessoa que está há 20, 30 anos fazendo uma dieta diferente. Eu faço jejum intermitente. Eu faço uma reposição hormonal. Eu uso pílula há 20 anos. Eu tenho hipotiroidismo, eu tenho hipertiroidismo, eu tenho colesterol alto, eu uso simvastatina todos os dias, eu faço controle de pressão todos os dias, eu tomo chimarrão todos os dias. Tudo é medicina. A diferença entre remédio e veneno é a dose. Um alimento é algo que não puxa muito para sabor. Então não é muito picante, não é muito amargo. Já, por exemplo, folha de mostarda já é coisa medicinal. Jiló já é coisa medicinal. A gente sabe que jiló é medicinal tanto quanto boldo, né? No entanto, a gente toma chá de boldo, mas não toma chá de jiló. Jiló a gente usa como alimento. Então, os elementos que a gente põe no nosso dia a dia, eles vão dando ao nosso corpo as características. Se você ingere um alimento e esse alimento é ácido, ele vai dar aos seus tecidos produzidos com aquele alimento ácido a característica de acidez. Se você ingere um alimento pesado, você vai dar aos seus tecidos a característica de peso. E aí você tem que entender quem você é. Eu sou leve, quente e rápido. Então eu tenho que comer coisas pesadas, frias e estáveis. Então, quando eu como um arroz doce, por exemplo, é pesado, frio e estável. É um ótimo antídoto para mim. Só que eu vou pegar um cara obeso, por exemplo, arroz doce vai ser péssimo para ele. Então, quando eu falo em remédio, eu estou falando em utilizar um elemento que restaure as propriedades adequadas do meio. Quando eu falo em medicina alopática, eu estou falando em mudar as propriedades químicas do meio com um fármaco que não vai gerar tecido. Amanhã, a única forma de você ter esse mesmo efeito de equilíbrio é se você ingerir o mesmo fármaco. Vai chegar uma hora, inclusive, que o seu corpo vai começar a resistir, você vai precisar aumentar esse número de fármaco. E aí ele vai gerar algumas consequências, você vai colocar outros fármacos para diminuir essas consequências. Isso é em grande parte. A gente tem uma grande parte de medicina humanitária, mas eu estou falando dos pacientes que chegam até mim. A maioria das pessoas que chegam até mim chega com um conjunto de coisas que ela faz há um grande tempo já. Seja tomar um chimarrão sem saber o mal que está fazendo, porque não come mais gordura, não come mais coisa oleosa, mas está tomando um chá amargo e resfriante da digestão.
e aí a pessoa chega sem metabolismo, com um monte de problema por causa disso, ou seja porque essa pessoa faz um tratamento para colesterol, ou seja porque essa pessoa tem sinusite e não sabe que a fonte da sinusite é um desequilíbrio de intestino. Se a energia descendente dos dejetos não é descendente, ela fica ascendente, vem para a região da mente. Então, quando a gente passa a entender que qualidade de vida está muito mais ligado com fazer com que o seu corpo funcione de forma adequada e não remover características fisiológicas de acordo com efeitos químicos, a gente começa a se aproximar, principalmente do que eu prego para os meus pacientes e alunos, do interesse de aprender sobre si mesmo. A partir do momento que você aprende quais coisas te fazem bem, quais coisas te fazem mal, você entende aonde você pode escapar e onde você não pode escapar. Se eu fizer um de jejum de café preto, eu acabo com o meu dia. Agora, se no final do dia eu tomar uma cerveja, não faz mal nenhum para mim, basicamente. Só que são características que eu fui aprendendo ao decorrer do estudo com a Ayurveda, compreendendo que o meu corpo lida super mal com um elemento leve. Café é leve. Então eu de manhã preciso de uma coisa pesada, que eu já acordo leve, já acordo pulando da cama. Por outro lado, no fim do dia, a cerveja ela é ácida e doce. Então eu preciso de uma coisa para me pesar. Eu não estou falando que eu tomo cerveja, não. Estou falando da propriedade do elemento. E a cerveja é doce, então ela pesa, e ela é ácida, então ela esquenta. Então, muitas vezes tem alguns estudos que falam que uma cerveja ao fim do dia pode ser benéfico para relaxamento muscular. Enquanto que não tem estudos científicos que falam que um copo de café em jejum faz bem para a mente. No entanto, a gente faz uma discriminação enorme de quem toma cerveja com regularidade e trata normalmente quem toma café em jejum. A proximidade de saúde, ela está danificada, e é o tema da live de hoje. A proximidade do que é saúde, ela está danificada, essa compreensão do que nós vemos como saúde, ela está deturpada por um meio de opiniões que não são suas. É uma opinião de que salada faz bem, uma opinião de que um leite de aveia é melhor do que um leite comum, uma opinião de que o glúten é o elemento que faz mal. Você não estudou o uso de um glúten como um chapate dentro de um contexto que você tem um acne bom. Então uma dieta vegana é muito melhor do que uma dieta que tem elementos. Aí você vê o cara vegano com um bebê desnutrido, a mãe precisando lactar e não está conseguindo, o camarada constipado, sem potência na ereção, mas defendendo que a dieta dele é a melhor dieta que tem. A maioria das pessoas realmente adoecidas que eu já atendi na clínica são pessoas que se adoeceram por meio de dietas e rotinas errôneas. Dieta de excesso de amargo, dieta de jejum intermitente, dieta de fazer uma rotina, tipo virar vegano, virar crudívoro, só dieta da carne, só comer proteína. Então as pessoas mais saudáveis que eu pego, muitas vezes elas nunca ouviram falar de Ayurveda. Elas só fazem uma dieta mineira. Elas comem uma muqueca, que é um alimento super quente e pesado, mas aí elas botam um pouco de especiaria, um pouco de coentro, que é um alimento refrescante e leve. Então a compreensão do que é a saúde, ela está muito mais, o alcance do que a saúde no Ayurveda, ele está muito mais atrelado com você fazer com que os seus tecidos tenham a vitalidade que eles precisam. E isso vai vir de um alimento. Eu tenho um excesso de pita. Então você vai comer coisas que diminuem o seu excesso de pita. Agora você vai gerar tecidos que controlam o seu dosha pita excessivo e natural. É diferente de você falar assim, eu tenho um excesso de pita, então eu vou tomar uma cápsula de Neem todos os dias. Vai controlar o seu excesso de pita, mas você vai estar usando a Ayurveda de forma alopática. Na hora que você fala assim, eu uso a Ayurveda, porque todo dia à noite eu tomo um comprimido de trífala, que é uma coisa que teoricamente controlaria o intestino, tomo um comprimido de trífala. O cara continua de manhã tomando café em jejum, continua comendo pão, sem torrar o pão, sem colocar um queijinho leve, sem colocar ghee, continua usando o almoço com o sabor amargo primeiro. O nosso prato do almoço é um prato pesado, difícil de digerir, por isso as pessoas têm moleza depois do almoço. Então a primeira coisa que você põe na boca antes de almoçar não pode ser uma salada, porque a salada é fria e aí ela vai apagar o fogo digestivo que deveria estar sendo acendido. Então, se você vai consumir alguma coisa antes do almoço, é meio cálice de vinho, como os italianos fazem, para aumentar o fogo digestivo. O vinho ele é da cor do fogo, ali vermelho, intenso, forte, picante, adstringente, tem uma potência penetrante, então ele vai aumentar a produção de suco gástrico. Aí não, o cara quer emagrecer, ele come uma salada antes de comer um prato de arroz e feijão. Então, nunca que vai emagrecer dessa forma.
E aí, assim, o estudo do indivíduo, ele é a cada um de nós. Compreender a característica da língua, a cor do lábio, a propriedade da pele. Tudo isso vai se modificando à medida que você encontra a saúde. E não o controle das propriedades fisiológicas em desequilíbrio com o uso de algum remédio. Então, o cara vai lá e tem, por exemplo, né, eu separei assim, tá fazendo uma abertura, mas vamos ponto a ponto agora. A gente tem tipos diferentes de adoecimento. A gente tem aquela pessoa que nasceu doente, porque a gestação não foi adequada, o espermatozoide não estava adequado, não houve a atenção adequada, ou para quem acredita em espiritualidade havia problemas kármicos que essa pessoa podia trazer. Independente do fator, tem gente que nasce adoecida, tá? Tem gente que vai se desequilibrando porque tomou muito todinho durante a infância e aí ficou com muito muco no pulmão. Ou então essa pessoa era muito seca, tomou muito todinho, todinho constipou essa pessoa. Ou ela era muito ácida, tomou muito todinho e também ficou muito ácida. Não importa o motivo, a gente gera desequilíbrio. Se esses desequilíbrios não forem cuidados, eu começo a me tornar uma pessoa constipada, a me tornar uma pessoa mucosa e com sinusite, a me tornar uma pessoa com acidez e gastrite. Se isso não for remediado, eu começo a ter uma doença autoimune, eu começo a ter uma doença de Crohn, eu começo a ter uma constipação grave, eu começo a ter uma pneumonia uma vez por ano, a ter uma tendência à rinite sinusite recorrente, perco um pouco da absorção de oxigênio, começo a ter uma gastrite crônica, uma ulceração, eu vou gerando doenças agravadas. Assim, uma pequena, menos de 1% das pessoas realmente nasce doentes. Nós todos aqui na live, a maioria de nós, em grande, deve ter no máximo 1 ou 2 pessoas que nasceu doente e precisa se cuidar a vida inteira. O resto de nós, a minha hiperatividade, o meu TDAH, que eu fui tratar com psiquiatria e com o tempo eu vi que não era solução e fui procurar coisas como medicina alternativa e aí encontrei a Ayurveda. Rinite, sinusite, constipação, obesidade, magreza extrema, anemia, essas doenças todas a gente é que criou, com um desequilíbrio que ao decorrer de tempo agravou, acumulou, transbordou, circulou pelo meu corpo, encontrou um local para se alojar e ali começou a gerar uma patologia num órgão que naturalmente é mais enfraquecido do meu corpo. Então a gente precisa desfazer esse caminho que foi feito, compreender quais são as influências que geraram a patologia, remediar essas influências e remediar o meu corpo, remediar os meus tecidos. É um caminho simples, mas só quem trilha esse caminho consegue sucesso. A gente consegue tratar patologias como diabetes, que é um descontrole visões ayurvédicas de patologia, tá? As pessoas dão o nome de diabetes. Para o Ayurveda é um descontrole de membrana. As membranas celulares do seu corpo não estão conseguindo captar o açúcar. A gente não fala que é um problema de insulina. Tem alguma coisa acontecendo nas membranas. Elas podem estar muito fechadas porque o meio está adstringente. Elas podem estar muito pesadas porque o meio está mucoso. Elas podem estar preguiçosas porque o meio está ácido. Então são 3 causas bem distintas. E existem muitas outras pelas quais as pessoas têm diabetes. A gente pega uma pessoa que tem colesterol alto, grandes moléculas de gordura no sangue, de repente você vê que a pessoa não vai ao banheiro todos os dias. Então o caminho descendente dos dejetos não está acontecendo. Então se a ponta do funil está entupida, o funil está transbordando gordura para os tecidos. Não adianta eu te dar uma coisa para você quebrar, eu te dar uma vacina para você quebrar aquilo. Eu vou quebrar e vai estar ali no meio. Eu preciso mandar o caminho descendente. Pode ser que você tenha um excesso de absorção no sistema digestivo, um excesso de absorção no intestino delgado. Então você tem macromoléculas no sangue, no plasma e no sangue, porque você tem muita absorção. Então precisa te dar algumas ervas amargas para fechar essas membranas. Pode ser que você tenha fogo digestivo baixo, tu coma mal, e aí é uma causa CAFA para colesterol alto. A gente pega uma pessoa constipada e vê que essa pessoa toma café preto em jejum e come pãozinho. Então não adianta eu te mandar tomar óleo de rícino. Eu tenho que cuidar dessa propriedade. Eu pego uma pessoa constipada e vejo que ela come pimenta preta todo dia. Pimenta preta em excesso, com certeza, ela é quente, ela é penetrante, ela é ressecante. O excesso de fogo gera ressecamento, ele desidrata. E a pessoa pode comer muita coisa ao ponto de fazer com que tenha muito trânsito. E aí o corpo dela não tem energia para lidar com esse trânsito. Então ela tem uma constipação por excesso de volume. Existem diferentes causas para as mesmas patologias. Por isso a Ayurveda não dá nomes às patologias, e sim conjuntos de atributos. Essa patologia ela está naquele lugar. Aquele lugar lá, o intestino grosso,
ele chama Apana Vayu, movimento descendente dos dejetos. Aí eu vou falar assim, o Apana Vayu está com uma toxina de característica quente, ácida e estável. Então eu sei exatamente quais são as características da toxina e dentro do cérebro de um bom terapeuta de Ayurveda, ele tem todas as características dos elementos que estão disponíveis para ele usar na medicina nacional dele ali. Então ele sabe todas as ervas que ele precisa, todos os óleos que ele precisa, todos os alimentos que ele precisa e ele compreende. Por isso, olha só, eu não sou fã de médicos indianos por causa do que eu vou falar agora. Não tem nada a ver com formação nem nada assim. Porque o cara não compreende a nossa cultura. Ele não compreende as coisas que a gente come, as coisas que a gente vive. Então quando ele fala para você comer passas, ele não sabe que as passas que vêm para o Brasil são 20 vezes mais ácidas que as passas que tem na Índia. E aí ele fala, pô, come tâmaras, mas eles têm que falar para ser a tâmara verdadeira, porque ele não sabe que aqui no Brasil tem tâmara falsa. Vai falar para você usar cúrcuma, mas tem que falar para comer uma cúrcuma verdadeira. Se a gente fala para usar trífala, a trífala que chegou aqui está oxidada. Usar ashwagandha, o ashwagandha que chegou aqui está oxidado. Então eu gosto de pegar uma pessoa da região para fazer essa pessoa entender que é o hábito dela. Não é uma coisa me levou ao adoecimento. Não, a gente se adoeceu. Menos de 1% das pessoas nasce doente. O resto é um desequilíbrio ao decorrer de anos. Dias, semanas, meses, anos, décadas de adoecimento para gerar um câncer, para gerar uma patologia real no indivíduo. E aí é muito legal atender indivíduos que têm, legal entre aspas, né, indivíduos que têm patologias graves, como câncer, como doenças autoimunes, porque em geral a pessoa chega assim, cara, eu não tenho a mínima ideia do que está acontecendo comigo, eu já passei num monte de gente, ouvi dizer que você é muito bom, me ajuda, me salva, legal, vamos ver. É sempre assim, eu abro a consulta falando assim, meu Deus do céu, eu preciso fazer uma mágica para essa pessoa. Aí de repente eu vejo assim, intestino não funciona, fogo digestivo não funciona, sistema linfático não funciona, não tem ódias, não tem vitalidade nos tecidos há muitos anos. Nossa! Vai ser simples então eu vou fazer o intestino funcionar, vou fazer o fogo digestivo voltar a funcionar, vou fazer os dutos linfáticos voltarem a funcionar, e aí essa pessoa vai começar a eliminar as toxinas que foram armazenadas, e aí o que era para ser uma coisa horrível na vida da pessoa, e que eu morro de medo de fazer, que é pegar casos complexos, mas eu faço isso todos os dias, só que eu tenho muito respeito, eu acho que o medo que você tem na hora de atender, eu falo isso pra galera que é terapeuta, é justamente o respeito que você tem pelo que está caindo na sua mão. Está caindo na sua mão uma pessoa que vai fazer qualquer coisa que você disser para ela. Então você tem que ter medo do que você vai descobrir. Você tem que ter medo, é respeito. Medo promove atenção. O medo é um mecanismo de defesa natural para você sobreviver a circunstâncias difíceis. Então a gente tem que ter muito respeito pelo medo. Então o medo é aquele negócio que promove atenção. Então na hora que você tem medo de pegar um caso difícil, na hora que você está com medo de morrer, essa é a hora que você mais está atento na vida. Então as pessoas elas precisam entender que elas são responsáveis pelos processos de adoecimento, para que elas entendam que então é simplesmente você entender o que te adoeceu e fazer o caminho oposto que você encontra a cura. Para a pressão alta, sinusite, gastrite, todas essas questões elas precisam ser pontualmente refinadas para que a gente entenda qual é a patologia de cada indivíduo. O objetivo é gerar tecidos com equilíbrios fisiológicos, se livrando das coisas que levaram você a adoecer, e não gerar um equilíbrio químico por meio de elementos externos. Mudar a propriedade de um meio somente é possível com alimentos e com o tempo, não com elementos químicos. Todos nós podemos ter saúde, basta identificar o que nos adoece, compreender os antídotos e modificar os padrões adoecedores. Remediar patologia, remediar doença, sem mudar hábito é loucura, é loucura. Não tem como você ter resultados diferentes. Vamos ler as perguntas de vocês? Sei que tem bastante gente participando. Então, pessoal, aproveitar que temos 70 e poucas pessoas, quase 80 na live, deixar um recadinho aí pra galera de São Paulo. É possível que na semana que vem, tá quase certo, vou só acertar a data, a gente tem uma palestra presencial no Centro Cultural Swami Vivekananda, no consulado indiano, tá? Deve ser uma palestra gratuita, depois eu deixo mais informação para vocês. Eu sei que são vagas limitadas no auditório, tá? Muito obrigado por todas as bênçãos aí que vocês sempre me mandam nas lives, pessoal. Fiquem à vontade para fazer as perguntas de vocês, tá?
A gente tá com Black Friday na Sankhya, muitos produtos em promoção. Não deixe de olhar o Instagram da Sankhya, eu vou marcar ele aqui. Sankhya com Black Friday, tá? Parará, tô procurando as mensagens aqui, que eu sei que tiveram algumas. Estou na minha 5ª crise de sinusite esse ano, Dani. Então, é bem legal você compreender as causas dessa sinusite. A energia de Apana Vayu, que é o movimento descendente dos dejetos, ele vai trabalhar tanto com fezes, quanto com urina, quanto com o movimento da menstruação, quanto o movimento de orgasmo, de ejaculação. Quando o Apana Vayu não tem uma potência descendente muito boa, as energias de intoxicação ficam ascendentes. E aí a gente tem, geralmente, na maioria dos casos, a gente tem que cuidar de Apana Vayu, tá? O que acontece muitas vezes é que a gente acha que a rinite, a sinusite, elas são um acúmulo de coriza aqui. Uma outra coisa que acontece é a gente pegar pessoas que estão adoecidas de ressecamento, e esse ressecamento, se a minha pele está muito seca e eu coço a pele, eu gero uma ferida. Essa ferida, ela precisa ser protegida por glóbulos brancos, então começa a dar uma fleuma na ferida e daqui a pouco vira uma casquinha. Diferente de virar uma casquinha, quando o ar está muito seco, o nosso corpo está muito seco e começa a gerar essa fleuma aqui, como é uma área de muito trânsito, o ar ele é atritivo e o clima já está atritivo, começa a gerar uma coriza por causa desse processo de plasma em excesso ali. Então, se você jogar um lota ali, você vai estar lavando o que na verdade está tentando restaurar a mucosa. Por isso que eu estou dizendo, é importante a gente tirar o nome das coisas para entender qual é a causa daquilo. Se vai, sinusite, preciso lavar aqui que vai melhorar. De repente a sinusite ela é uma presença de coriza para cuidar de um meio que está muito seco, tá bom? Evinha, eu tomava café na parte da manhã, depois que conheci o Ayurveda eu não tomo mais café nem chimarrão. É isso, jovem. É isso, a gente tem que ir entendendo quais coisas geram o nosso adoecimento e para um tratamento anti-vata é importante a gente estar distante desses sabores amargos, né? Pode ser vinagre de maçã antes do almoço? Lu, eu não uso elementos acidificantes e nem tamásicos, e o vinagre ele é tamásico e ácido, tá? Então não indico ele de forma alguma nos tratamentos, tá bom? Ele é um destrutor das membranas digestivas, das membranas celulares, então eu não indico, tá bom? Antes do almoço, pode ser chá de gengibre? Maria Helena, se for bem pouquinho, pode, tá? Bem pouquinho, assim. Até aquele chá de maçã com abacaxi, vocês já viram isso? E hibisco, por exemplo, que é um chá ácido. Esse chá ele é bom 15 minutos antes de se alimentar. Veganismo é ideologia. Isso aí, porque assim... Você precisa, se você vai falar que o veganismo é dieta, você tem que entender de dieta para fazer um veganismo que não gere adoecimento, né? Meus lábios estão bonitos iguais aos teus. Aí sim, Evinha. Tamo junto. Obrigado pelo elogio. Meus pacientes são fera demais, galera. São fera demais. Eu vira e mexe, eu tô ali fazendo a revisão, pego foto do antes e depois. Não tem um caso. Até quem falou assim, Edson, não fiz nada. Só usei a água morna e o Madu. Vê aí pra mim, quero fazer a revisão. Não tem um paciente que volta pior, viu? Só melhor. Lá na Índia também tá tudo oxidado e intoxicado. Lu, concordo com você. Infelizmente eu concordo com você. Se você vai nas fábricas indianas tem muita coisa ruim. Se você vai nas farmácias indianas tem muita coisa que está há anos na prateleira. O tempo de prateleira é 5 anos na etiqueta, mas a gente estuda no Ayurveda que o tempo de prateleira não deveria passar 2 anos para produtos muito específicos e a maioria dos produtos 6 meses a 1 ano. Então é muito complicado mesmo. Porque você vê que até lá é uma prática errada do barato, assim. E aí na hora que você vai numa cidade pequena, que não tem muita farmácia, mas tem umas vendinhas da tiazinha que planta ashwagandha no jardim dela e ela faz a moagem do ashwagandha, aí tu experimenta ashwagandha a primeira vez na vida. Julai, boa tarde, Edson. Gostaria de consultar com você, mas antes preciso saber se o Ayurveda tem recurso para tratar colesterol alto. Obrigada. Cheguei agora e não sei se você já falou sobre o assunto. Já falei, Julai, justamente. Estava explicando que as macromoléculas no sangue, elas não estão ligadas necessariamente a você ter comido gordura.
Elas têm algum motivo de estarem ali. E aí a gente tem que estudar as propriedades fisiológicas. Às vezes você está constipada, às vezes as membranas digestivas estão muito distantes, estão dilatadas, então está entrando macromolécula. Às vezes você está comendo coisa pesada mesmo, às vezes está sem acne. Então tem um motivo pelo qual você está com macromoléculas no plasma e no sangue, com colesterol no plasma e no sangue. Eu vou fazer tudo menos te dar um remédio para tirar a macromolécula dali. Eu vou melhorar seu metabolismo, melhorar sua excreção, melhorar sua transformação de tecido, tudo para a gente pegar o que está parado ali e dar andamento àquilo. E gerar no seu tecido essas propriedades necessárias para que você gere essa excreção dessa camada acumulada no tecido sanguíneo. Tá? Então é um caminho que a gente tem que fazer. E assim, eu trato qualquer coisa mesmo. Eu pego gente que quebrou o pé, pego gente que está com câncer de cérebro, pego gente que teve AVC, e pego quem está com gastrite, com problema de pele, pego o cachorro, o gato, e vamos que vamos, pessoal. Os melhores produtos, amém, eu faço eles com muito carinho, com muita dedicação. Edson, meu intestino não funciona. Dani, eu acho que estou devendo uma live só sobre constipação e Ayurveda. Tá? Mas uma coisa que você pode começar fazendo pega a receita do suco matinal Ayurveda, dá um Google aí, ó, suco matinal Ayurveda, é um vídeo lá, é o primeiro feed, tá? Ontem comprei 2 óleos para cabelo, posso fazer oleação corporal com ele agora no verão? Pode, Julai, pode sim. No óleo tem um QR Code, você pode pegar a câmera do celular e bater uma foto ali que ele te manda para um áudio descritivo sobre como usar o óleo da melhor forma, né? Você está falando do Mahabringaraj. Cadê meu Mahabringaraj? Está aqui do lado, ó. Mahabringaraj Thaila, né? Supremo óleo para cuidado dos cabelos. Tem aqui o QR Code atrás dele, tá? É um óleo magnífico. Não existe no Brasil uma coisa tão boa para cabelos. Pode pegar o produto mais caro que existe aí, não existe, seu corpo digere todos os elementos desse óleo, é uma coisa maravilhosa, assim, insana. Eu não vou entrar no tema desse óleo agora, tá? Café, mesmo com especiarias, não faria bem? Então, Ronaldo, lembrando de sempre colocar as propriedades, tá? O café é leve, ácido e penetrante. Todas as especiarias são leves, então qualquer café é leve, qualquer especiaria é leve. Para um indivíduo leve, de tendências vata agravada, já morreu, tá? Leve com leve, a pessoa é leve, pronto, não dá, tá? Então o uso do café de manhã, principalmente em jejum, ele é maléfico para a maioria das pessoas. Aí a gente pode falar assim, mas um indivíduo cafa, que tem natureza pesada, ele pode usar o café, então, porque o café é leve. Beleza. Por mais que o café tenha a temperatura quente, o sabor amargo, você pode botar açúcar, tá? Mas o sabor do café é amargo. O sabor amargo, ele é resfriante. Então, por mais que o café ele possa ser vasodilatador, ele possa ser estimulante da circulação, ele é afinante dos tecidos, ele faz você perder fogo. Ele dilata os dutos biliares, ajuda você a eliminar bile. Então ele é resfriante do corpo. Então até para um indivíduo cafa, ele vai ficar leve e ele é pesado. O cara é pesado, o café é leve, ótimo. Mas o cara é frio e o café é frio. Então café de manhã em jejum, raros momentos ele pode ter algum cunho medicinal. Raros momentos. Tá? Muitos pacientes, muitos amigos. Muito legal ter vocês na live, pessoal. Por qual meio você acessa essas informações, Edson? Exame de sangue? Não. Foto da língua, da unha e dos olhos, tá? Quando é uma consulta presencial, coisa que eu não estou fazendo nesse momento, algumas pessoas têm me procurado, mas não estou com clínica para atender em Pinda e eu tenho me sentido um pouco incomodado de atender em casa. Eu estou tendo um resultado ótimo nas consultas presenciais. Acredito que em breve eu volte a atender em São Paulo, quem sabe também no Rio. Resumindo, hoje eu faço foto da língua, da unha e dos olhos. Quando é presencial, eu examino o pulso também, tá? Regina, acredito que a Ayurveda há mais de um ano me ajudou a passar pela Covid. O último dia hoje. É isso, Regina. Vamos que vamos, amiga. Maria Helena, fala, querida. Tem uma prima que tem gastrite e constipação. Falei para ela tomar um suco matinal Ayurveda. Ela disse que não se sentiu bem. E aí, o que fazer? Então, a gente tem que entender o seguinte. Eu pego uma coisa que é
de fácil digestibilidade. Bati o suco com água fervendo. Botei uma cenoura. Cenoura é fácil de digerir. Botei um salsão. Salsão é fácil de digerir. Botei maçã. Maçã é fácil de digerir. Bati com água fervendo. Facilitei muito a digestibilidade, né? Batendo com água fervendo, eu pré-cozinho os alimentos, dilato as partículas, deixo elas moles, então não dependo do meu fogo digestivo para isso. Coei no pano, então não vou ter que fazer uma separação grande na inteligência de Samana Weil, que manda algumas coisas para o dejeto e outras para digestão, para absorção de tecido, porque eu já vou ter essa separação feita pelo paninho, pouquíssima coisa vai realmente virar dejeto, a maioria vai virar tecido, ótimo. O suco é gostoso, é perfumado, é quente, é diluidor das toxinas. Provavelmente ela teve um monte de toxina diluída de uma vez só e se sentiu mal, Maria Helena. Tá? Provavelmente é isso. Pacientes que eu atendo que chegam a mim com câncer, por exemplo, eu já aviso, primeiros 3, 5 dias de tratamento você vai odiar a Ayurveda. Você vai ter vômito, você vai ter diarreia, você vai ter constipação, você vai ter febre, vai ter insônia, vai ter estresse, vai ter labirintite, vai ter um monte de coisa. Aí, é claro, varia de câncer. Tá? Eu estou tratando um câncer seco no intestino, a pessoa às vezes tem labirintite. Estou tratando um câncer de mama ácido, a pessoa tem febre, inflamação e diarreia de bile. Então, os primeiros dias, eu pego um barato perfumado, cheiroso, potente, gostoso, penetrante, dou para a pessoa se sente mal, eu estou tirando dela, eu estou diluindo uma graxa preta que está lá no estômago, no intestino dela. E aí, na hora que eu derreter isso, não tenho como dizer que ela vai se sentir bem. Tá, Maria Helena? Provavelmente é isso que está acontecendo. Então, o que tomar no café da manhã? Suco matinal Ayurveda. Tá? Diane, procura aí no Google, suco matinal Ayurveda, primeiro feed. Tá? Lê a descrição. É uma descrição bem complexa, bem completa. O mais difícil para mim foi ficar sem o café, mas vale a pena. Então, Karine, a Quirologia Brasil, minha professora de estudo de quirologia, de estudo de mão, uma pessoa magnífica para quem procura saber mais do tema, tem uma live comigo e com ela salva aqui no perfil, quem quiser dar uma olhada. Então, Karine, a gente pode usar o café, é só a gente não usar em jejum. E é isso aí que eu falo pra galera, toma o seu suco matinal Ayurveda, bota um pouco de ghee, tampa o corpo com algo que seja exatamente o que o seu corpo precisa. O primeiro elemento do dia, vocês lembram como funciona carro quando vira Total Flex? Né? Eu não sei se hoje o carro está assim, mas quando começou a vir carro Total Flex, sob o risco de eu estar abastecido com álcool e ser um dia frio e o carro não pegar bem, ele tem um tanquezinho reserva de gasolina. E aí, o primeiro combustível que eu boto no carro, assim que eu ligo ele, era um pouquinho de gasolina. Não sei se hoje ainda é, mas é um tanquezinho específico de gasolina que, inclusive, a gasolina ela estraga. E aí, passou 2 meses, você não usou, você tinha que trocar essa gasolina. Então, primeira coisa, pro carro, cara, o cara põe gasolina. É Total Flex, mas ele põe gasolina. Cara, você é Total Flex, né? Mas a primeira coisa do seu dia tinha que ser um suco matinal Ayurveda, uma fruta da estação específica para o seu dosha, um mingau de tâmaras para gerar um nutriente para anemia, para melhorar a lactação. Você precisa saber quem você é, quais são as coisas que você precisa e quais são as ferramentas que existem disponíveis no mundo. Isso é a coisa mais legal para se saber na vida. Aí dá pra gente tomar um café numa boa quando a gente precisa. Fala, Simon. Edson, Haridra Kumari para uma pessoa que tem o Vata gravado, mas também está inflamada, pode ajudar? Simon, a gente tem que prestar atenção se a causa da inflamação não é um ressecamento, e o ressecamento com calor ele gera atrito, e isso vai gerar inflamação. Então, nesse caso, às vezes ghee é um remédio melhor. Tá? Às vezes você pode até usar o Haridra Kumari com uma parte de ghee. Tá? Às vezes, se a pessoa está seca, o Haridra Kumari úmido é melhor para ela, que é a pasta fresca da babosa. Tá bom? Pararará. O mingau é maravilhoso, né, professora? Também gosto muito. Como fazer um mingau de tâmara? Adriana, basicamente, eu tenho um vídeo no canal do YouTube que é sobre leites vegetais. Tá? É muito simples, dá uma olhada ali, leites vegetais. Você pegar a tâmara, bater com água quente, você já tem leite vegetal. Então, o jeito mais fácil de fazer um super mingau é você pegar o suco matinal Ayurveda, colocar um pouco de ghee, um pouco de aveia, levar ao fogo e aí você vai ter o melhor mingau do mundo.
tá? O suco matinal pode ter sementes como linhaça, gergelim, passas ou ameixas? Pode. Só que é legal você entender que linhaça é uma semente de cunho quente e ácido. Então, para quem é pita, para quem tem tendências a inflamação, problema de pele, azia, gastrite, problema do fogo, linhaça não é legal. Gergelim, a mesma coisa, e gergelim é uma semente pesada, tá? Então, além dela ser quente, ela é muito pesada. Então, se você sentir um peso depois do suco, é porque você botou muito gergelim. Passas e ameixas, elas aqui no Brasil são muito ácidas. Eu não gosto. Tá? Não, realmente me dá afta as passas e ameixas. A passa ela vem seca e ácida, enquanto que a ameixa ela vem glaceada e ácida. Por isso eu gosto muito das tâmaras. Tá bem? Edson, o que pode gerar dormência nas extremidades, a pessoa com hipotireoidismo e menopausa? Olha só, a energia, quando a gente fala de subdosha, Viana Vayu, ela é o acesso das energias das extremidades. Então, Viana Vayu, eu posso falar que é a energia circulatória do coração que bate e manda energia para as extremidades. Quando a energia de Viana não chega nas extremidades, a gente está falando ou de uma fraqueza de coração, o que geralmente não é. A maioria das vezes a gente está falando de uma fraqueza de circulação. E aí a circulação está fraca. Por quê? Né? É porque o meu corpo está fraco, é porque os meus tecidos, que é a maioria dos casos, porque os meus tecidos estão sem preenchimento. Aí é o exemplo que eu dou, ó, uma malha de metal, se eu botar fogo na ponta dela e segurar aqui na outra ponta, por ela ser uma malha, o fogo dissipa, né? Ela não tem preenchimento, é uma malha de 100 gramas. Eu não vou queimar a mão segurando aqui. Agora, se eu pegar uma barra de ferro densa de 100 gramas, botar fogo numa ponta e segurar na outra, eu vou queimar a mão, porque o calor impede a densidade impede a dissipação de calor. Então, muitas vezes, frio e dormência nas extremidades é falta de densificação nos tecidos. Tá? Onde comprar boas tâmaras? É isso? Onde comprar boas tâmaras? Pessoal, tem comprado no Mercado Livre. Procura lá, caixa de tâmara jumbo 5 quilos, pega a mais barata. Tá? Que tem muita gente vendendo tâmara aí a R$180 a caixa de 5 quilos. Vale muito a pena. Se você for na Zona Cerealista em São Paulo, você consegue a R$150 no presencial. Tá? O que seria anemia no Ayurveda? Rúbia, anemia é falta de nutriente mesmo. Toda essa característica que eu falei agora sobre a fraqueza de Viana, a fraqueza de circulação, pode ser uma característica de anemia. Agora, causas de anemia são N. Falta de absorção celular por falta de fogo, excesso de muco na digestão impedindo a transpassagem do nutriente que está sendo bem digerido, falta de mastigação, problemas nas membranas celulares que acontecem porque o ritmo biológico está ruim. Não vai ao banheiro, segura cocô mesmo, tipo, trabalho no shopping e tem vergonha de ir no banheiro. Inibição do sono, eu viro noite, eu só consigo dormir 4 da manhã e acordo meio-dia. Existem muitas causas para desequilíbrios que geram anemia, mas anemia é a falta de nutrientes. Então, assim, suco matinal Ayurveda é remédio para anemia, independente da causa da sua anemia. Tá? Suco matinal Ayurveda com o tônico da Sankhya, lembrando que a Sankhya está em Black Friday, galera. Também sobre o suco matinal, pode ser beterraba como raiz? Pode, Lu. Lê a descrição do suco matinal, que eu explico bastante sobre isso. Tá? Ju, Pitta Kapha, começando o dia com um cafezinho com leite vegetal e prática de Ashtanga, é terrível? Não. Tá? Agora, faz um leite vegetal seu. Eu gosto de chai. Tá? Pega o chai da Sankhya ou uma receita similar e bate com semente de girassol ou semente de tâmara ou tâmaras, né? Para você ter um leite mais adocicado que gere nutrientes. Se vocês aí uma outra coisa, ó, mas é isso que eu estou querendo dizer, assim, não sobre a sua pergunta ou sobre você, mas estou querendo dizer de uma forma contextual, geral, desde o início da live. Eu atendo pessoas que fazem merda direto. E não tem outra palavra. A pessoa fala assim, não, beleza, então você mandou eu tomar o suco, né? Mas e se eu fizer um café com um pouco de ghee? Cara, não é o ideal não, mas pode dar certo. Aí daqui a 3 meses a pessoa fala assim, adorei o café com ghee, consigo passar amanhã só com ele, como bem no almoço, mas eu tô com uma ansiedade de sabor doce no fim do dia. O que eu posso fazer para isso?
Lembra 3 meses atrás que eu falei para você tomar suco, para o suco preencher seu tecido, mas você quis tomar um café com um pouco de ghee, porque você viu que era um bulletproof coffee? Então, é isso. Na hora que você podia remediar os seus tecidos, você quis fazer um tratamento alopático para você inventar um jeito de poder se adoecer menos com o seu café. Então, às vezes a gente quer inventar coisas assim, eu sou do sul, posso tomar quanto de chimarrão por dia? Depende. Quanto de carne você come por dia? Se você come 300 gramas de carne, você toma 500 ml de chimarrão. Eu não como carne, então você não pode tomar chimarrão. Mas como assim? Né? Aí a pessoa está anêmica, está branca, está sem fogo digestivo, sem libido, esquece as coisas, tem insônia, tem ansiedade do sabor doce, então come chocolate, come coisa pesada pra caramba. Então, assim, cuidado, galera. Dieta legal pra caramba, dieta de mineiro. O cara acorda, a mesa de café da manhã enorme, aí, 5h30, 6 da manhã, tá tomando um leite quente, fervendo, uma raspa de laranja com cravo, com açúcar, para jogar o leite ali. É o chai mineiro, mas é o chai. Aí tem um café com leite. Tem um pão de queijo, tem, mas vai ter a pimentinha ali também, né? Mas não tem pimenta, não, mas até o tabaco é um digestivo forte nessas horas. Aí, comeu pesado pra caramba, o mineiro mandou mal, botou a enxada nas costas, cara. Foi lá bater terra, construir cerca. Aí almoço, 11h30 da manhã, descansa 15 minutos depois embaixo da árvore, levanta com uma disposição. 4h30, 5 da tarde já não tá mais no campo. Já está em casa de novo, 8 da noite, começou o Jornal Nacional, 9, já estou indo dormir. E aí, não existe uma dieta melhor que essa aqui no Brasil, não existe. Tá? A gente precisa de Ayurveda porque a gente adoeceu. Estou falando tão bem do mineiro como se ele não adoecesse, né? Mas é uma referência boa para a gente entender como a dieta cultural, ela muitas vezes é mais válida. Mas e a feijoada mineira? A feijoada vem acompanhada de pimenta, vem acompanhada de couve, vem acompanhada de cachaça. São antídotos. Tontura e labirintite. O que é legal para isso? Fazer uma consulta de Ayurveda. Tá? Isso são problemas de vata agravado a longo prazo no corpo e na mente. Então tem que entender quais são as causas disso. Porque a gente não está falando mais de constipação, mais de insônia, mais de ansiedade, mais de pele seca. Próximo caminho é degeneração da mente. Tá? Então, se você não está se tratando ainda não está fazendo uso de ghee, ainda não está fazendo massagem ayurvédica, ainda não está fazendo coisas que são importantes para a sua fisiologia, procura essas coisas antes. Não é um remédio, isso é uma patologia que está aí há muito tempo. Tá? Então tem que tratar serinho, real oficial, tá bom? Não aterrorizo ninguém à toa, não. O que é a sensação de queimação nos pés de um vata? Geralmente é falta de kapha. Tá? É o que você falou, é falta de kapha. O kapha, ele é responsável por conter as energias do nosso corpo. Então, se você está com fogo extravasando, com acidez extravasando para o pé, é um excesso de pitta, um excesso de vata, uma falta de kapha. Tá bem? Edson, adoro suas lives. Na primeira consulta, é possível já saber o agravamento ou problema que a pessoa tem? Isis. É sim, jovem. Tá? Na minha primeira consulta, você sai sabendo coisas que aconteceram com você quando você tinha 4 anos de idade, se isso é importante para o diagnóstico. Mas você sai sabendo tudo que você precisa saber. Fala, Caio. Bem-vindo, querido. E esse brinco? Tá rolando, tá rolando. Fechou, galera? Ju, amo o chai da sangue. Gratidão por compartilhar o seu conhecimento. É isso, galera. Então, não garanto que amanhã tem live, mas a ideia é a gente continuar com live todos os dias essa semana, tá bem? Eu tenho muito trabalho para fazer além das lives com os pacientes, com os alunos. Essa semana tem aula de revisão para o curso de Dravaguna e para o curso de Culinária e Nutrição, tá? Em breve eu mando o link para vocês nas turmas. Pessoal, não deixe de bater uma foto, de compartilhar, de me marcar. A gente vai continuar o estudo desse tema. Hoje pela manhã eu conversei com um amigo meu de infância e ele pediu algumas dicas assim de tratamento, fiz uma consultinha rapidinha ali para ele e falei assim: meu amigo,
não deixe de assistir a live de hoje, que eu vou guardar essa live para você. Não sei se ele já assistiu, que eu sei que ele tinha coisas para fazer na hora do almoço, mas eu preparei a live de hoje muito especialmente para pessoas assim que estão chegando no Ayurveda, querem entender um pouquinho mais por que esse barato está ficando famoso, por que as pessoas estão buscando e o que é isso. Então o Ayurveda é nada mais, nada menos do que uma medicina de autoconhecimento, para você conhecer a si mesmo e conhecer ao meio. Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem as 3 ciências mais difundidas das culturas indianas, né? Yoga, Tantra e ciência no sentido de conhecimento, né? Yoga, Tantra e Ayurveda. Yoga é a nossa relação com a nossa mente, com a nossa respiração, é a minha relação com o meu corpo, quais movimentos eu vou fazer para eu promover calma, para eu promover estabilidade. Então, o yoga é a minha relação comigo mesmo. O Tantra é a relação entre pessoas, são relações emotivas. Então, enquanto que o yoga é a minha relação comigo mesmo, Tantra é como eu me relaciono com o outro. Tantra não é sexualidade, sexualidade é o que chega de Tantra aqui no Brasil, tá? Mas Tantra são relações, o que a gente está fazendo hoje aqui é Tantra, são relações entre pessoas. Agora, o que é a Ayurveda? Se o Yoga é a minha relação com a minha mente e com o meu corpo, se o Tantra é a minha relação comigo e com os outros indivíduos, o Ayurveda é a relação que eu tenho com os elementos do planeta. Como os elementos afetam o meu corpo, como a fisiologia do meu corpo é afetada pelos elementos. Então, compreender as características leves, pesadas, úmidas, secas, rápidas, lentas do meu corpo e dos elementos, isso é a Ayurveda, para gerar uma química maravilhosa ali. Show de bola, galera! Muito obrigado pela presença de vocês. Vou almoçar que eu estou recebendo minha mãe em casa. Vou aproveitar para fazer um social aqui. Namastê, até a próxima.